Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o único, verdadeiro e santíssimo guia, capaz de nos guiar em toda a verdade, capaz de nos guiar à vida eterna, o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade. Nós falamos ontem sobre Deus querer fazer de você, de mim, de cada um de nós, a própria bênção. Você sabia disso? A fonte da água viva, a fonte do Espírito de Deus. Deus quer fazer de você uma fonte. Infelizmente, muitas pessoas focam mais nas bênçãos materiais, na comida que perece, do que aquela que permanece para todo sempre. Por isso o ser humano sofre. Veja só, eu estava meditando nesta palavra. Por que há tantas pessoas caídas, prostradas, desigrejadas, abandonadas, depressivas? Por que há tantos cristãos, pelo menos teoricamente, cristãos, estão caídos por esse mundo afora? Sorriem com os lábios, mas lá dentro da alma há um vazio, um tremendo vazio, uma tristeza insuportável. Mesmo assim, muitos até falam de Jesus, até pregam a palavra de Deus, não é? Mas no seu interior está um desastre, uma verdadeira desordem no seu interior. Vou explicar para vocês agora, vou tentar explicar para vocês o que tem acontecido dentro do universo religioso, ou melhor, mais especialmente dentro do universo da igreja evangélica. Presta atenção. Nós sabemos que o reino de Israel, o reino físico de Israel, é uma figura do reino de Deus aqui na terra. Então, o povo de Israel esperava conquistar sua terra prometida. E ele conquistou a terra prometida. Mas ele tem perdido essa terra prometida. Hoje, Israel ocupa apenas, parece que nem 20% do território que ele ocupava antes, quando ele seguia a palavra de Deus no tempo de Davi. As conquistas eram muitas, enfim. O reino de Israel é um tipo do reino de Deus. O reino de Deus é óbvio que é permanente, mas o reino do homem é apenas por algum tempo. Isso acontece dentro da igreja. A igreja do Senhor Jesus, existe a igreja física, e existe a igreja espiritual. Existe a igreja institucional, e existe a igreja espiritual. Assim também era Israel. Israel, ele lutou pelo Israel físico, pelo reino, o reino de terras,
um reino que tinha rei, hoje tem primeiro-ministro, etc. Ele lutou por isso. Do ponto de vista da fé, o reino é de Deus. O reino é de Deus. A igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus, onde as pessoas se convertem, as pessoas se consertam com Deus, onde as pessoas se submetem a Deus. Mas não só a igreja, mas ali é uma escola para ensinar, dirigir, conduzir, orientar, ajudar, curar as feridas do povo. Ora, Deus diz as seguintes palavras, presta atenção: ovelhas perdidas têm sido o meu povo. E ele falou lá através do profeta Jeremias, quando o povo de Israel tinha sua terra. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Por quê? Por que o povo de Deus tem sido ovelhas perdidas? Que também existe dentro da igreja institucional ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas. Jesus falou da dracma perdida. Dentro de casa era uma dracma perdida. E Deus falou naquela altura de Israel, no tempo de Jeremias: ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Olha só, a igreja institucional, e acontece isso. Os maus pastores levam as ovelhas a errar. É isso aí. Então, muitas ovelhas hoje estão caídas, perdidas, completamente isoladas, desorientadas, feridas, cansadas. A cabeça dessas ovelhas, enfim, está completamente desorientada. Por quê? Porque deram ouvidos aos maus pastores. Os maus pastores, os pastores das igrejas institucional, aquelas igrejas, pastores que fazem a obra apenas para o seu próprio benefício. O seu próprio benefício. São pastores que trabalham pela comida que perece. E as ovelhas, obviamente, que seguem esses pastores, estão sendo destruídas, estão sendo perdidas. Ele diz: ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram. De monte para outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Por quê? Porque seguiram os homens. Essas ovelhas seguiram os maus pastores. Os homens que faziam a obra de Deus, mas não faziam a vontade de Deus. Uma coisa é fazer a obra de Deus, outra coisa é fazer a vontade de Deus. E isso é o que tem acontecido nas igrejas. Então, por exemplo, apenas a título de exemplo, o pastor na Igreja Universal do Reino de Deus comete adultério, ele erra, ele rouba, é isso mesmo, ele mente,
ele tem uma conduta contrária àquilo que ele prega. Então, o que a disciplina da Igreja Universal diz? Esse elemento não pode ficar conosco. Não pode ficar. Por quê? Porque vai conduzir as ovelhas aos montes, aos outeiros, aos desertos. Vai fazer as ovelhas se perderem, não se acharem. Então, esse elemento é imediatamente excluído. Mas aí, o que acontece? Há ovelhas que deram ouvidos a esses maus pastores e acham que eles foram injustiçados. E por ter sido injustiçados, estas ovelhas também deixam a igreja e seguem esses pastores que vão criar suas próprias igrejas. Então, elas seguem esse pastor que eles criam outras igrejas. Eles continuam vivendo no erro, mas, mesmo assim, eles, entre aspas, fazem a obra de Deus. Então, amiga e amigo, é claro, quando o pastor na Igreja Universal do Reino de Deus comete atos que não combinam com a nossa fé, com a nossa idoneidade, não combinam com o caráter da Sagrada Escritura, com a palavra de Deus, eles são removidos, nós não aceitamos. Mas nós também não vamos colocar a boca no trombone e dizer, e apontar o dedo para eles e dizer, olha, esse fulano fez isso, fez aquilo outro. Nós não podemos fazer isso. Eu acho que isso não é digno. Ele é removido e pronto. Eu acho que nós não podemos falar, senão a gente não vai fazer outra coisa. Nós não fomos chamados para corrigir o pastor e ficar falando dele, mostrando e apontando os seus erros. Não, nós continuamos fazendo a nossa obra, o trabalho que Deus nos deu para fazer. Então, esses maus pastores criam suas ovelhas do jeito deles, com o caráter deles. As suas ovelhas são a imagem dele. Então as ovelhas vão sofrer, vão gemer, vão padecer. Então vai nascer, obviamente, gente desigrejada, que vai sair da igreja, depois que descobre que aquele pastor não tem moral, aí o que elas fazem? Eu vou desistir da fé, eu vou desistir, eu não quero, eu vou seguir Jesus do meu jeito, na minha casa, eu vou ser um desigrejado. Ele fica sozinho, ela fica sozinho. E você sabe, o diabo esperou Eva ficar sozinha para poder atacar. Porque sozinha ela estaria fraca, fragilizada. E ele atuou e conseguiu, e destruiu a obra de Deus. Destruiu o projeto de Deus. Mas Deus enviou Jesus para consertar isso tudo. Quem crê em Jesus tem a sua vida consertada, tem a sua vida reparada. Mas quem não crê já está perdido. Então, ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Então, minha amiga e meu amigo, quero dizer para vocês o seguinte: eu venho pregando a palavra de Deus, quer dizer, passando para as pessoas aquilo que Deus me tem dado durante 60 anos. A igreja vai fazer 50 anos, daqui a 3 anos, a Igreja Universal. Quando eu saí da igreja onde eu estava, onde eu nasci, eu não saí porque eu briguei com o pastor ou porque eu era um membro.
Era simplesmente um membro que não tinha nenhuma expressão, que não tinha nenhum valor e que não tinha oportunidade de fazer, de levar para as pessoas aquilo que eu tinha recebido de Deus na própria naquela igreja. Então, eu não servia nem para abrir a porta da igreja. Então, eu cheguei para o pastor, para o bispo, falei para o bispo, falei, olha, eu quero ganhar almas. Eu não quero fazer igreja, eu quero ganhar almas. Eu quero dar para as pessoas aquilo que Deus me tem dado. Senão eu vou morrer. O que eu tenho recebido de Deus não é para ficar só para mim. Não é para ganhar apenas a minha família. Não. Então, eu esperei me casar. Eu esperei, enfim, ter a minha vida já estável. E eu falei para eles, olha, eu vou sair, porque eu quero levar aquilo que Deus me deu para as outras pessoas. Aí o pastor, o bispo na época, falou assim, não, mas aqui nós não trabalhamos dessa forma. Mas eu falei, Jesus disse ir de pregar o evangelho. Aí o bispo respondeu para mim, olha, mas antes de você chegar a essa palavra, antes de você chegar a obedecer essa palavra de Jesus, você tem que começar lá do primeiro capítulo. Isso aí Jesus falou realmente, mas você tem que estar dentro dos outros capítulos, antes de você levar para os outros. Enfim, ele quis se justificar para dizer para mim, não, você não tem chamado. Muito bem. Eu falei, então, eu vou deixar a igreja, eu vou sair. A Esther estava comigo do lado, falei, se a Esther quiser ficar, ela pode ficar, ela que vai decidir, mas eu vou sair. E eu saí. Eu não saí porque eu fui chutado, eu não saí porque eu me conduzia de forma errada. Eu saí porque eu queria levar as pessoas a alcançar aquilo que eu alcancei. Muito bem. Aí nasceu a Igreja Universal. Mas, com a Igreja Universal, obviamente, o diabo plantou, semeou o joio no nosso meio e muitos pastores que se conduziram mal, que eram joio, foram sendo eliminados, foram saindo, entraram, ficaram um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas com o tempo saíram, foram excluídos. E esses pastores, por sua vez, abriram as suas respectivas igrejas e começaram a fazer a obra que eles aprenderam na Igreja Universal, não o que eles vivenciaram, porque eles não aprenderam que uma coisa é fazer a obra de Deus, outra coisa é fazer a vontade de Deus. É uma enorme diferença. Você quer fazer a vontade de Deus? Aí sim. Se você quer fazer a vontade de Deus, então ele, o Espírito Santo, vai guiá-la, e a obra de Deus vai ser feita. Porque sem a direção do Espírito Santo, não é possível fazer a obra de Deus. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu no passado em Israel. Israel, enquanto estava afinado com Deus, era próspero, era vitorioso, era imbatível. Mas quando ele caiu no pecado, então ele perdeu a comunhão com Deus, ele ficou fraco. Quando a pessoa tem comunhão com Deus, ela é forte, ela é resistente, ela é imbatível. Mas se ela cair e não se arrepender, ela vai ser destruída. Ela vai viver, ela vai ser um bagaço. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Muitos crentes
sinceros, saíram de suas respectivas igrejas e estão desigrejadas, perdidas por aí. Eu sei disso. Muitas estão até participando desta nossa live. Então, amiga e amigo, você tem que pautar a sua fé na palavra de Deus, não no homem. Não é na minha palavra que você tem que pautar a sua fé. Não é fazer o que eu mando ou o que eu falo. Nada disso. Nada disso. Se eu não falar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, não me dê ouvidos. Eu sou falso. Serei falso se você ouvir-me falar ou pregar ou ensinar algo que não tem dentro daquilo que está escrito. Ontem nós falamos, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu criei, como diz a Escritura. E por isso, Deus tem feito de mim uma fonte de água viva, de espírito. Por isso existe a Igreja Universal do Reino de Deus. Não é que eu mereça, não é que eu seja um homem perfeito. Não, eu tenho minhas falhas, minhas fraquezas, eu sou como você. Nós somos iguais. A diferença é que eu tenho pautado a minha vida, a minha conduta, de acordo com o que está escrito. E eu falo daquilo que eu vivo. O que eu não vivo, eu não falo. Eu não vou falar uma coisa que eu não vivo. Então, eu me limito a falar apenas do que está escrito. Jesus disse o seguinte, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aí Jesus continua, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, quer dizer, profetizar aqui, eu entendo, eu creio, que é pregar a palavra de Deus. Não profetizamos, não pregamos a tua palavra em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, amiga e amigo, dá licença. Você tem que analisar a sua vida em relação àquilo que está escrito, a palavra de Deus. Você tem que espelhar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, que eu faço isso. Se eu prego alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, não me ouça, não me dê ouvidos, desligue, saia fora. Se você vê algum pastor na Igreja Universal do Reino de Deus pregando alguma coisa que não está escrito na Sagrada Escritura, não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está clara na sua palavra. Quem crê em Jesus, do seu interior, tem que fluir rios de água viva, mas tem que crer de acordo com o que está escrito. Não de acordo com as suas ideias ou ideais ou cobiças. Não, é de acordo com o que está escrito. Jesus está falando aqui, uma coisa é fazer a obra de Deus. Vocês mandaram o demônio embora, pregaram a palavra de Deus, profetizaram, né? Fizeram maravilhas, mas não fizeram a vontade de meu Pai. E o que é fazer a vontade do Pai? E nós falamos ontem,
perguntaram a Jesus, o que é fazer a obra? Como faremos as obras de Deus? A obra de Deus é que creias naquele que ele enviou, que é Jesus. E crer no Senhor Jesus não é simplesmente acreditar nele e aceitar algumas ideias dele e seguir essas ideias. Não! É entregar-se de corpo, alma e espírito. É mergulhar nas palavras dele e obedecê-las. É isso que é crer. Crer não é mandar demônio embora. Crer não é curar os enfermos. Crer não é fazer maravilhas. Crer não é fazer igreja. Não. Crer não é ficar pregando o evangelho. Não. Crer é você viver aquilo que você crê. É isso que é crer. Você crê em Jesus, então você faz a vontade dele. Por isso eu falei do casamento. O casamento é assim. Eu criei na Esther e me entreguei para ela. Eu tive várias namoradas, eu já namorei muito, mas quando eu fui me entregar para sempre, eu escolhi a Esther. Aliás, não fui eu que escolhi, mas foi Deus que escolheu para mim. E graças a Deus. E vice-versa, ela me escolheu, ela me aceitou. Então, quando nós cremos um no outro, nós nos tornamos um só corpo, uma só vida. Isso é crer. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nos ajuntamos com ele. Está escrito que aquele que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele, é um espírito. Então, quando você é um espírito com ele, então você tem o caráter dele, você tem a conduta dele, você é verdadeiro, você é honesto, você é puro, suas ambições morreram. Agora é a vontade dele que prevalece na sua vida. Então, há 60 anos nós vimos fazendo isso. Eu entreguei minha vida para Esther, vivemos há vai fazer 54 anos. Então, Deus nos abençoou. Tudo que Deus me tem dado, eu tenho procurado dar para aquelas pessoas que querem aquilo que eu recebi de Deus. Mas, amiga e amigo, isso tem que ficar muito bem claro. Nem todo que faz a obra de Deus faz a vontade de Deus. Mas todo aquele que faz a vontade de Deus, naturalmente, espontaneamente, faz a obra de Deus. Entendeu? Você compreendeu bem isso? Então, se você é aquela criatura que está perdida pelos montes desse mundo, como as ovelhas perdidas que Deus fala, o meu povo tem sido ovelhas perdidas. E ovelha perdida, você sabe que a ovelha, quando está perdida, ela não tem como se livrar, ela não tem como sobreviver, porque a ovelha é o único animal que depende diretamente do pastor, do seu pastor. Se o pastor é de Deus, a ovelha vai ter pastos verdejantes, ela vai ser levada ao pasto verdejantes e às águas tranquilas de descanso. Mas se o pastor for mau, como foi como foram os pastores na época de Jeremias, os líderes espirituais que conduziram Israel à perdição. Até hoje a gente vê isso. Então, você que se encontra perdido, como ovelha perdida,
por que você está nessa situação? Porque você, com certeza, você achou o seguinte: eu fui curada, eu recebi uma bênção de Deus, o pastor fulano, Beltrano, teve fé, me ajudou, eu fui curada. Então você é grata a Deus, você é grata àquele pastor, e você fica agregada à igreja daquele pastor. Mas você não curou a sua alma. Você não teve um encontro com o Senhor Jesus. Você não se interessou pela sua alma. Você quis resolver o seu problema físico. Como os 10 leprosos. Você sabe, Jesus curou os 10 leprosos. Os 10 leprosos tiveram fé para serem curados. Porém, somente um teve fé para vir e seguir Jesus. Os outros 9 foram cuidar de suas vidas. E esse é o tipo de cristão, entre aspas, que tem dentro das igrejas. Pessoas que são gratas pelo pão nosso de cada dia, pela cura, pela libertação, mas não entregaram suas vidas, não creram no Senhor Jesus. Então, porque não creram no Senhor Jesus, creram apenas para serem curados, creram para serem libertas dos vícios, etc, etc. Mas não creram para segui-lo. Creram pelos benefícios, pelas bênçãos materiais, mas não creram pela bênção espiritual. Creram pela comida, porque receberam comida que perece, mas não creram pela comida que permanece por toda a eternidade. Então, a pessoa fica aí perdida. Ela tem informações bíblicas, mas vive uma vida pífia, uma vida desgraçada. Essa é a realidade. Pior do que os incrédulos. Infelizmente, essa é a realidade. Por quê? Porque elas foram mal orientadas por maus pastores. Pastores que estavam buscando a comida para si, atender às suas próprias necessidades, e não a necessidade das ovelhas que precisam ser conduzidas aos verdadeiros pastos, os pastos verdejantes. E não adianta você conquistar uma bênção material, física, casamento, libertação dos vícios. Você vivia uma vida desregrada, você foi abençoado. Aconteceu um milagre maravilhoso na sua vida, físico, um milagre físico, mas não aconteceu o milagre maior, o milagre espiritual. Entendeu? Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Se você é aquela pessoa que diz Senhor, Senhor, mas eu fui curado, eu fui liberta disso. Olha, eu era uma prostituta, hoje eu sou uma senhora, eu sou uma pessoa respeitada, eu tenho uma família. Sim, Jesus disse: nunca vos conheci. Você conheceu o poder de Deus, mas não conheceu o Deus de poder, o Deus Todo-Poderoso. E aí, você curou o seu corpo, mas a sua alma permaneceu doente, enferma, porque você não conhecia Jesus. Não conheceu Jesus. Jesus diz assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Sai fora, apartai-vos de mim. Pense nisso, amiga e meu amigo. Avalie a sua situação espiritual. Desculpa se quando falo, eu falo essas coisas, eu sei que machuca muita gente, porque a gente bota o dedo na ferida e fica lá futucando. Essa é a realidade. Mas é que a gente quer que você desperte
para a vida que Deus tem projetado para nós, para todos nós, para você, para mim, para todos nós. Vida que começa no seu interior. A sua vida não começa de fora para dentro, ela começa dentro de você, quando você tem o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito guia, o Espírito de Deus. Se você não recebe o Espírito de Deus, por que não recebeu? Porque não se arrependeu dos seus pecados, não se arrependeu da sua vida errada. Você foi abençoada, mas não se arrependeu da sua vida errada. Você continua fazendo as coisas erradas. Quantas e quantas pessoas que a gente tem mostrado testemunhos aí fortíssimos, poderosíssimos. E depois as pessoas viram as costas, dão graças a Deus. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Elas vão seguir a vida delas, vão continuar no mesmo erro. Quando a pessoa se arrepende, ela simplesmente vira as costas para o passado, para a vida errada. Ela se arrepende, ela deixa o seu passado. Ela literalmente, eu não posso seguir Jesus com a vida toda suja. Como que o Espírito Santo vai viver dentro de uma pessoa que mantém os seus pensamentos passados? Tem os seus momentos de prazer com as lembranças do pecado. Não tem como. Quer dizer, a pessoa não se converteu, a pessoa não se arrependeu. Mas eu já fui batizada nas águas. Você não foi batizada nas águas, você tomou um banho nas águas do batistério. E continua a mesma coisa. Por quê? Porque você não conheceu Jesus. Quando a gente crê no Senhor Jesus de verdade, com sinceridade, então a gente se torna uma nova criatura. Então, tudo se faz novo. Nova criatura. O batismo nas águas, quando ele é válido, quando ele é acompanhado do arrependimento, aí a pessoa tem os céus abertos. Os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre a pessoa. Não adianta, por exemplo, você está me assistindo nesse momento, você quer receber o Espírito Santo, não porque você se arrependeu da sua vida, quer viver uma vida nova. Não, você quer ter o Espírito Santo, por exemplo, para poder falar em línguas. Ou para dizer para outras pessoas que você também tem o Espírito Santo. Se você pensa assim, minha amiga, você não vai conseguir. Porque o Espírito Santo desce sobre aqueles que verdadeiramente, que sinceramente creem no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor, o primeiro na sua vida, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o seu Deus. Ele é o primeiro na sua vida. Ele é o primeiro no seu coração. Primeiro do que tudo e todos. Mas nem todos querem abrir mão de coisas e pessoas para casarem com Jesus, para crerem em Jesus. Essa é a realidade. Então, ficam esses doentes crônicos dentro das igrejas e às vezes fora das igrejas. Mas é igual, não tem diferença. A obra de Deus, minha amiga, é crer de verdade, não é acreditar, não. Não é crer em Jesus como se crê no seu time de futebol, no seu clube, como se crê em uma pessoa qualquer, não. Crer em Jesus é fazer dele o seu primeiro, o seu Senhor e Salvador. Que o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, venha iluminar o seu entendimento, abrir
o seu entendimento, porque você pode compreender a história bíblica, mas não entender o espírito da Bíblia, o espírito da palavra. E nós queremos que você tenha um espírito para que você possa ser salvo. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito Santo não conhece a Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Jesus disse: aquele que escuta as minhas palavras, escuta, e as pratica, esse é o que crê em mim. Mas aquele que ouve, tem conhecimento, mas não ouve, pratica, não me conhece. Entendeu? Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Levaram as ovelhas às emoções, aos sentimentos, ao oba-oba do coração, enfim. E você vê aí tanta gente caída, tanta gente perdida, infelizmente. Infelizmente. E gente que quer voltar, mas não tem conseguido. No último domingo deste mês, nós vamos ter o reencontro. Nós vamos ter a festa do reencontro. A volta do filho pródigo. Se você quiser participar, nós vamos clamar, não orar apenas, mas clamar por aqueles que são dracmas perdidas, são filhos pródigos ou são perdidos da casa de Israel. O último domingo. Convide as pessoas que você conhece. Aliás, esta semana você vai receber uma carta, no domingo, pessoal, minha. É bom que você pegue essa carta, leia, para você entender o que Deus quer de você, tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.